Pessoal, eu não queria deixar passar em branco, né? O Super Xandão veio lá dos Ribeirão Bonito. Eu nem sabia que era bonito lá em Ribeirão. Ninguém sabe. Então, quero agradecer aqui a presença dele, deixar ele falar aqui, claro, né? Algumas palavras e não passar em branco esse momento. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado por ter cedido. O Super Xandão cedeu aqui, né? Deu um apoio. Vem para cá um pouquinho. Deu um apoio para nós aqui com esse evento. Cedeu a imagem dele. E foi apenas o que? 1,5 milhão que a gente combinou? Não foi? Não, essa parte pula. Então, quero agradecer. Fica à vontade. Seja muito bem-vindo aí, tá? Bom, para quem não sabe, meu nome é Xandão. Sofri uma vontade de vir. Não, brincadeira. Esse daí é o discurso do personagem. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença de todo mundo aqui. Muito obrigado por me convidarem também. Eu não sabia se ia dar certo de eu participar, mas graças a Deus deu certo de eu dar uma passadinha aqui. Só que meu horário ele é meio corrido. Durante a semana eu vou ter que fazer bastante live, por conta de compromissos pessoais que eu vou ter aí. O que eu tenho para falar sobre tudo isso daqui? Bom, eu vou falar de uma forma sucinta e rápida, tá? Até por conta do tempo também, não quero procrastinar muito. Eu entrei na Terra Plana em 2017 e a partir dali comecei a estudar. Não levou muito tempo para eu entender que tinha alguma coisa de errado acontecendo, que havia uma mentira por trás de tudo isso. Certo? Essa é a primeira parte. Eu cheguei no canal do Martins, foi o primeiro canal que eu tive contato, depois dos canais gringos, que eu estava vendo o teste de curvatura, que foram os primeiros vídeos que chegaram para mim. Quando eu cheguei no canal do Martins, o meu conhecimento ele se ampliou muito, né? Tive acesso aos livros que ele me presenteou, inclusive ele foi me visitar lá, a gente conversou sobre isso. E dali para frente eu entendi que a gente estava vendo uma grande farsa. Bom, a partir dali comecei a estudar mais e mais, até que chegamos no Roberto Spur. Ele hoje é um professor para mim, converso com ele sobre questões termodinâmicas e aprendo muito com ele e com o André, por conta dos experimentos que o André faz. E qual que é a ideia do meu trabalho hoje? Eu tento influenciar a molecada mais jovem, que é um público difícil de você conversar, inclusive, porque eles hoje não têm um sistema de balizamento, de referência, eles não têm muita disciplina, de uma forma geral falando. São poucos que entendem com facilidade e rapidez uma tese. E uma tese como essa, que é muito diferente daquela que a gente escuta sempre, que somos ensinados durante a vida, eles têm mais dificuldade de entender ainda. Então é natural que me chamem de louco, esquizofrênico, todo esse tipo de coisa, né? Existe uma ridicularização da minha pessoa na internet hoje, mas isso não é problema. Porque quando a gente entende que está lutando por uma verdade, a gente deve seguir em frente e nunca parar, certo? O tempo, ele mostra quem tinha razão e quem não tinha. E a questão não é você ter razão para você, para ter um sentimento de ego. Não, é porque através da verdade você liberta as outras pessoas, todo mundo progride e caminha junto, certo? É assim que eu vejo. E a Terra plana é isso, ela é uma abertura para que as pessoas voltem a questionar e ter um senso crítico acerca da realidade e entender o que está se passando no mundo. É um divisor de águas. A partir do momento que nós entendemos qual que é a real forma da Terra, a gente se conecta mais com Deus. A gente entende o propósito da criação como um todo. E por que somos seres humanos, por que estamos aqui, para onde devemos ir. Qual que é o real significado da vida, dessa trajetória, né, que é um mistério para muitas pessoas. Infelizmente, eu digo infelizmente porque tendo a Bíblia, e infelizmente a falta da leitura das pessoas leva elas à perdição, elas não entendem a verdade por trás das coisas, elas não têm mais essa motivação de buscar pela verdade. Inclusive, buscar pela verdade é um dos princípios básicos da própria ciência, a ciência verdadeira, não a pseudociência, que é aquilo que é ensinado hoje em dia, infelizmente, né, através desse modelo pagão que é o modelo do globo. Então, se nós conseguíssemos, através dessa motivação, desse estímulo, que é uma parte da essência do meu trabalho, motivar os jovens a estudarem mais, pesquisarem mais, não se trata de concordar que a Terra é plana, num primeiro momento, mas entender os argumentos e, através da lógica, compreender, para poder a própria pessoa chegar numa conclusão, certo? Foi isso que eu fiz. E vou tirando minhas conclusões, vou evoluindo. E se por um acaso, no meio da trajetória, eu estiver errado, eu estiver preso em alguma mentira, eu volto atrás, digo, desculpa, errei, estava errado, agora eu aprendi, certo? Se for necessário pedir desculpa. Então, eu vejo dessa forma. Recentemente, eu andei vendo que alguns professores usaram vídeos meus em sala de aula. Olha só como que são as coisas hoje em dia. Você tem um sistema de ensino, certo? E o professor, em vez dele dar aula para os alunos e ensinar a verdade para eles, ele tem que colocar vídeo de um influencer, ridicularizando na sala de aula, que foi o meu caso, né? Colocou um vídeo lá meu em termos de chacota. Eu estava falando a respeito das nuvens, porque as nuvens eram um problema no modelo do globo. Só que o professor, por sua vez, ele não apresenta refutação sobre o argumento, ele só coloca o meu vídeo na sala de aula, os alunos dão risada, a maioria deles não tem senso crítico, como eu falei, para entender sequer o que eu estava falando. O professor não explica nada e fica por isso mesmo. Todo mundo dá risada e fala, é só um babaca falando das nuvens. Eles nem sabem o que são nuvens, para começo de conversa. Já teve professores que vieram debater, inclusive com o Roberto Spur, e quando o Roberto Spur mencionou esse argumento das nuvens,
Esses professores não souberam argumentar com clareza e lógica. Eles não sabiam que nuvens são gotículas de água que estão flutuando lá em cima das nossas cabeças, a 10 km de altitude. Mas, enfim. Então, o meu trabalho não importa o que aconteça, eu nunca vou perder a minha essência e eu sempre vou buscar levar informação que seja boa para o progresso da vida da molecada. Eu quero servir como uma espécie de motivação para eles, sempre. Quando eles se lembrarem, de repente, infelizmente por eles terem uma falta de referência familiar, um pai, uma mãe que não eduquem eles da forma correta, Xandão estará lá para, de uma forma, assim, através de brincadeiras, através de momentos sérios também, tentar levar alguma palavra que contenha a verdade para a vida deles, porque a verdade é assim, você não recebe ela de uma forma total no primeiro momento. São pedaços. A verdade, geralmente, ela se configura nas entrelinhas das coisas. Ela não está sempre assim disponível de fácil acesso para você. Você precisa investigar. Então, tudo que eu falo na minha live, se servir de alguma forma para imbuir no coração dessa molecada qualquer resquício dessa verdade, estarei contribuindo ao longo prazo para que o total dessas verdades que eles forem adquirindo durante a vida se somem e daí eles tirem uma conclusão produtiva e aproximem eles mais de Deus. Essa daí é a essência do meu trabalho, é para isso que eu faço o que eu faço. Seja através da musculação, seja através de assuntos que envolvem a natureza da discussão da forma da Terra, seja através de discussão política, qualquer coisa que seja, a busca pela verdade. É isso que eu tento colocar no coração dessa molecada. Eu tenho certeza disso, certeza absoluta, que se nós buscarmos a verdade e nos agarrarmos a ela, estaremos mais próximos do Criador e assim a nossa vida fará sentido. E daí aqueles males, aquela estirpe, aquela parte ruim que existe, infelizmente, do pecado em nossos corações, ela pode ser eliminada. É assim que eu vejo. Eu acho que o sentido da vida é esse. Então, estou em busca disso. Eu quero agradecer todas as pessoas, canal do Brunão, todas as pessoas aqui que têm canais, que têm conteúdo Terra Plana, que é o que eu uso para estudos e também para mostrar e divulgar sempre para essa molecada que me acompanha, certo? Então, eu assisto os vídeos, eu pesquiso, eu estudo e tento transmitir isso a eles. Eu quero servir como uma espécie de ponte que conecta eles com essas verdades, certo? Essa é a essência do meu trabalho. Muito obrigado a todos aí, tamo junto. Bom, pessoal, é isso aí. Super Xandão agora vai pegar sua capa e, ó, voar na terra plana, ok? Obrigado aí, vai com Deus, Deus abençoe, Super Xandão. Obrigado aí também pela presença aí da esposa. Vai na paz aí, tá bom? Obrigado aí por tudo.